A graça e a paz, irmãos, tudo bem? Hoje vamos começar a ler o livro de João, o Evangelho de João, né? Começamos a ler o Evangelho de João com o discipulado. Nós estamos fazendo um estudo sobre ele. Eu acho que tem muitos vídeos sobre esse Evangelho, mas é um dos meus favoritos também, né? Vamos lá. Antes disso, dê o joinha, compartilhe, comentem, se inscreva-se no canal, tá bom? Vamos estar visualizando esses vídeos, irmãos, para poder monetizar. Bom, nós vamos falar sobre o capítulo 1, o 2 e o 3 hoje, ok? Para começar o capítulo 1. Para mim, um dos mais belos dos evangelhos foi escrito pelo discípulo João. Pelo discípulo João, ele nos mostra Jesus como Deus. Lá no verso 1, fala assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus, ele estava com Deus, irmãos. O Verbo é Cristo, e hoje estamos junto com ele, somos parte dele. Amém? No verso 3 fala: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada que foi feito, ele se fez. Esse é um verso que leva comigo em tudo o que faço, né? Pois tudo é ele que faz, não depende de nós, mas sim dele. Amém? Em Filipenses capítulo 2, verso 13, fala assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. É tudo por ele, irmãos. E para ele, e o Verbo se fez carne. Jesus é o próprio Deus. Veio até nós para a nossa salvação. Verso 14 fala assim: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Então veio João, irmãos, testemunhar em favor dele. João se apresentou com humildade e sabedoria, preparando o caminho para Jesus. Verso 15 fala: João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele quem eu dizia, o quem vem depois de mim e antes de mim, porque ele foi primeiro do que eu. Amém? Me sinto bem ao lembrar que não devemos apontar para nós mesmos, pois somos cheios de defeitos. Nosso chamado é apontar para Cristo, irmãos, sabe? E quando nós apontamos para Cristo, tira um peso de cima de nós. Verso 23 fala assim, João, né, capítulo 1, fala assim: disse eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Esse é também o nosso objetivo, irmãos, preparar o caminho do Senhor para o coração das pessoas, endireitar o caminho, nós possamos ter esse propósito todos os dias. Amém? Agora o capítulo 2 de João. João capítulo 2, verso 1 fala assim: e o terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná, na Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, Irmãos, ao terceiro dia, depois que Jesus foi batizado, ele foi convidado para um casamento. Podemos ver isso como uma analogia também, pois foi ao terceiro dia que Jesus ressuscitou. Vemos por toda a Bíblia a importância do terceiro dia. Na parábola do bom samaritano, por exemplo, ele promete retornar e acertar as contas com o estalageiro, ao terceiro dia. Da mesma forma, cremos que o terceiro dia será a vinda de Cristo, o casamento do noivo com a noiva, Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Tá lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, fala: amado, não se esqueça disso, um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. No Evangelho, o vinho daquele casamento acaba. O vinho simboliza a alegria, irmãos, sabe? E a felicidade de um casamento. Quando isso acontece, Maria se dirige aos servos e diz, verso 5: sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Quando ouvimos a palavra de Deus e somos submissos a ela, Jesus faz a alegria voltar. E não é qualquer alegria.
é a melhor alegria, a alegria de Cristo, o bom vinho. No verso 10 fala assim: disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Irmãos, a alegria proporcionada pelo mundo é falsa, é passageira, né? Mas quando convidamos Jesus para o nosso casamento, né, para a nossa vida, a alegria dele é para sempre. E mais quando convidamos Jesus para a nossa vida, para o nosso casamento, é algo que acontece. Verso 13 ao 16 fala do grande fúria de Deus, né? A fúria de Jesus. Quando ele aproximava da Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém, no pátio do templo. Encontrou alguns vendendo bois, ovelhas e pombos, e outros sentados diante dos mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote a cordas, expulsou todo o templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas do cambis, virou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer casa do meu pai um mercado. Hoje nós somos o templo do Senhor. Quando ele entra, as coisas precisam mudar. Às vezes mesas serão viradas, moedas serão espalhadas. Mas creia que tudo isso é para o nosso bem. Amém? Agora o verso 3, o capítulo 3, né? Fala assim: nesse capítulo, o mestre da lei Nicodemos foi ter um encontro com Jesus para tirar dúvidas, pois o Messias estava ficando famoso em sua região, né? No verso 2 fala assim: ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que ensinas na parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que fazes, se Deus não estiver com ele. Nessa versão NVI, o tradutor colocou Nicodemos chamando Jesus de Rabi, que significa mestre ou doutor, uma forma respeitosa de tratar Jesus. Mas para nós ele não é somente isso, ele é nosso Salvador. E é isso que Jesus veio trazer para Nicodemos, salvação. No verso 3 ele fala, em resposta Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus veio trazer a salvação, irmãos, sabe, para Nicodemos, e pode vir, de poder ver o reino de Deus. Para isso é preciso crer e nascer de novo. Mas Nicodemos não entendeu, brincou. Como alguém pode nascer de novo? Sabe, nascer quando já é velho? Claro que não pode entrar pela segunda vez na venda da mãe e renascer. Mas Jesus respondeu em outro nível, muito mais elevado, que se não prestarmos atenção, somos despercebidos. Ou achamos que ele está repetindo a fala, né? Mas não. No verso 5 ele fala assim: Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito: é necessário que vocês nasçam de novo? O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos que nascem do Espírito. Jesus nos mostra que não basta vermos o reino de Deus, devemos participar dele, entrar nele. Amém? No verso 16 é o mais famoso: porque Deus tanto amou o mundo que deu o teu Filho unigênito, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, por meio dele, né? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito do Pai. Deus veio para nos salvar, para nos guiar em um mundo de graça e paz, não de leis e condenação. Depois Jesus passou a batizar com os seus discípulos. Eles viram João batizando também. Então os discípulos de João o procuraram, perguntando. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, todos estão se dirigindo a ele. Mas João respondeu:
Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhos que eu disse: eu não sou o Cristo, mas aquele que foi enviado diante dele. Então, mais uma vez, coloca Jesus na sua frente. Nós não estamos aqui para apontar a nós mesmos, mas sim apontar a Cristo, irmãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha que perigo, né? Finalizamos aqui hoje nosso vídeo, com um pouco grande, mas é necessário para nós termos esse aprendizado do livro de João. Amém? Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus. Leia a Bíblia, medite na palavra, ore e tenha comunhão com os irmãos. Dê um joinha no vídeo, compartilhe, comente, se inscreva-se no canal. Estamos aí com a meta de agora ter 4.000 visualizações, horas de visualizações. Me ajudem com essa meta, tá bom? Vamos ver os vídeos. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus.